no computador. Então, vamos lá, nossa aula, acho que é número 8 essa aula aqui, já é número 8. Vamos começar hoje. Eu separei hoje as normas da BNT para a gente olhar o catálogo. Por quê? Porque é importante que você saiba onde você vai encontrar cada coisa e saber como que você tem que ficar de olho nesse catálogo para saber se esse catálogo atualizou, se não atualizou, se tem alguma coisa nova, né? Então, a gente vai olhar isso hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Abri o meu WhatsApp aqui, peraí. Ele está travado. Eu acho que eu travei aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Só então, não meu computador travou, eu vou ter que sair e voltar. Eu fui pôr na... Agora acho que... agora destravou. Deu. Ele estava só com um retardamento básico. Deixa eu ver, então, aqui, se eu consigo colocar para você... agora ele está fazendo tudo bem devagarinho. Ele está pensando. Então, vamos lá. Está vendo aí minha tela do PowerPoint, não? Não. De novo. Compartilhar a tela. Agora sim. O Zoom, ele é legal por uma série de coisas, mas ele tem dado uns defeitos aí, umas falhas. Então, o pessoal, ele está sendo muito utilizado no mundo inteiro, então o pessoal está tendo que fazer várias atualizações. Bom, então hoje a gente vai ver, na nossa aula 8, a gente vai ver essa coletânea aí que eu separei para você, que é a nossa coletânea do manual mesmo, aquele oficial que eu te mandei, né, que você já tem aí, e que eu lembro que eu te falei que ele tem que ser comprado, que a BNT não permite que faça cópias, a BNT ela exige que cada um compre o seu, por isso que ele vem aqui do lado. Se você pôr para imprimir esse manual, ele vai sair com o meu nome e meu CPF aqui no lugar que tem esse código. Porque a BNT ela entende que cada pessoa tem o direito de usar aquilo que ela comprou, porque a BNT é uma entidade sem fins lucrativos, né? Então, eles precisam, de alguma forma, ganhar o dinheiro. Então, o que a gente vai ver hoje, quais são as normas que a gente vai precisar para fazer a formatação, né? A gente precisa dessa 6022 de 2018, que ela é sobre informação e documentação, artigo em publicação periódica, científica impressa, apresentação. Geralmente é para congresso, para revista científica, né? Então, ali tem muitas informações sobre isso. Aqui, a 6023 de 2018 também é informação e documentação, mas ela vai falar de referências, né? A 6024 de 2012 é numeração progressiva das seções de documento, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, blá, 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 né? 1.1, 1.2, né? Aquelas seções que a gente já estudou. A 6028 de 2021 vai falar sobre a apresentação do resumo, né? Todo trabalho acadêmico tem que ter o resumo e o abstract, né? A 15520 vai falar das citações. As citações, elas são assim, tem bastante tipo de citação diferente, então tem lá cada exceção, cada tipo de citação, como deve ser feito e tal. Assim como no da referência também tem bastante coisa. No da referência e no da citação, a gente acaba não se preocupando tanto, porque o MOR, com a graça de Deus, o MOR faz automaticamente isso para a gente. Só que tem um detalhe, se o MOR estiver fora do ar, isso aconteceu comigo outro dia, eu tinha que entregar um trabalho para uma menina que tinha pedido para eu fazer a formatação para ela, e era urgente, e eu estava esperando, deixei o MOR para fazer por último as referências dela, e o MOR ficou fora do ar 2 dias.
E aí, se eu não sei fazer essas referências na mão, é complicado. Então, é importante que, mesmo que o MOR faça para você, você saiba onde encontrar se você precisar, de repente, fazer. E saiba como interpretar cada uma das regras se você precisar fazer, né? Aí tem a 15.287 de 2011, que vai falar sobre projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, geralmente, ele é feito antes do trabalho acadêmico ser entregue. Então, por exemplo, o aluno ele vai fazer... Em algumas faculdades, elas dão assim, um semestre ela dá o projeto de pesquisa. Diz assim, vai, no penúltimo semestre ou no antepenúltimo semestre ela dá o projeto de pesquisa. Aí, durante aquele semestre, todo aluno desenvolve o que ele quer falar no TCC dele. Ele já escolhe o orientador, ele já escolhe tudo isso, e aí ele vai montar um projeto de pesquisa, vai apresentar, esse orientador dele falou, tá bom, não tá bom, precisa mudar aqui, precisa mudar ali, e aí no semestre seguinte ele vai começar o TCC baseado nesse projeto de pesquisa que já foi feito no semestre anterior. O projeto de pesquisa também serve para mestrado e doutorado, quando você vai entrar com pedido de bolsa, né? Então, você se matriculou lá no mestrado, e você quer pedir bolsa para a CNPq, para a CAPES, né? Qualquer uma dessas bolsas de estudo. Então, você tem que ter, antes de ingressar no seu doutorado, no seu mestrado, você tem que ter um projeto. Geralmente, as faculdades que oferecem mestrado e doutorado, elas já pedem projeto de pesquisa antes de você se matricular, tá? Antes da matrícula, elas já pedem que você entregue um projeto de pesquisa, até para ver se você é interessante ou não para eles, porque tem isso, viu? Programa de mestrado e doutorado, apesar de a gente pagar e pagar caro, a gente tem que ser interessante para o programa, porque às vezes o programa tem uma linha de pesquisa que você não interessa para ele, o que você quer pesquisar não interessa para ele. Então, esses mestrados, doutorados, eles têm, quando você entra no site para pegar informação, eles já têm lá as linhas de pesquisa, que são as linhas que eles querem que os alunos deles falem, né? Que eles querem que os alunos pesquisem. A ciência, ela é toda encaminhada, né? Sempre tem alguém encaminhando, fazendo o roteiro do que eles querem para cada faculdade, pelo que interessa, pelos cursos que eles têm, enfim. Bom, aí a primeira norma que a gente vai ver é a 6022. A 6022, deixa eu tirar um negocinho aqui. A 6022, ela vai falar, aqui tem aqui a data dela, né? O número 6022, a data, segunda edição, 16 de 5 de 2018, e ela vai falar sobre informação e documentação, artigo em publicação periódica técnica e ou científica, apresentação. Então, todas as normas oficiais da BNT, elas têm essa marca d'água, BNT, tá? Quando eu vou iniciar um trabalho acadêmico, deixa eu até te mostrar onde é que eu vou no site. Eu entro no site da ABNT, abnt.org.br. Você está vendo aí o site? Sim. Aí eu desço aqui e vou em normas técnicas. Aí, aqui em normas técnicas, eu vou procurar aqui, por exemplo, a 6024. A 6024 eu mando buscar e ele vai me trazer quais são as últimas 6024 que ele teve, ó. A última 6024 que ele teve foi informação e documentação de 2012. A que eu tenho lá é de 2012? É de 2012, então está em ordem. Então, antes de iniciar, eu procuro todas elas aqui para poder não estar com uma norma desatualizada, né? 6022. A 6022, que é aquela que eu estou aberta lá, ó, 6022 de 2018, informação em vigor. Então, vai aparecer aqui em vigor, tá? A norma, deixa eu ver qual que é, deixa eu ver se eu lembro qual que ela tem algumas correções. Eu acho que é a 6028, será? Não. Ela tem alterações, tem erratas. A 10.520 é um pouquinho diferente, tá? Essa norma ela está assim diferente, por quê? Porque essa norma ela vai entrar em revisão.
tá? Essa norma 10.520, a ABNT vai entrar em revisão. Então, aqui, ó, norma em revisão, clique aqui para participar da elaboração. Então, se você é uma pessoa que estuda as normas e que já viu a 10.520, você acha que tem algum defeito na 10.520, você pode fazer sugestões para a ABNT, tá? E a ABNT aceita ou não essas sugestões, tá? Então, por isso que ela está nesse formato aqui, porque ela está em revisão, tá certo? Então, ó, informação e documentação, citação e documentos, eles devem estar mudando, por quê? Porque ela é de 2002, né? Ela já está bastante velha, está bastante desatualizada, e a gente já tem muito documento novo aí que entrou, né, para pesquisa. Então, tem muita coisa que a norma não contempla. Por exemplo, o meu aluno fez uma citação de um blog. Como é que ele faz a citação do blog? Provavelmente a norma não tem, então eles têm que botar todas essas coisas modernas. Cada vez que vai modernizando e vai modificando, né, eles vão tendo que atualizar as normas. Essa aqui já estava precisando de atualização, porque ela está já com 20 anos, né? Uma norma que já tem 20 anos, então precisa já atualizar, porque já está muito, muito fora. Então, ela está em revisão desde 5/12/2019, né? Não sei quando é que eles vão lançar aí a nova norma, né? Precisa ver. A última, que é a 15.257, ela é de 2011, está em vigor também, tá? Ela é a última de 2011. A 6023. Ó, a 6023, veja bem, ela tem erratas, ó. 6023, errata 1 e errata 2. A 6023, ela é de 2011, e aí, em 2018, foi feita uma errata, e em 2018 ainda fez uma errata 2. Se você clicar com o botão direito e mandar abrir aqui em nova guia, ele vai te mostrar a errata. Ele vai dar acesso gratuito, porque como é uma errata, é uma correção, ele vai me dar acesso gratuito a essa errata e o que ocorreu com ela, por que ela foi corrigida, né? Uhum. Então, aqui, ó, normas necessárias para aplicação da BNT, acesso gratuito. Ela vai abrir aqui, eu tenho minha senha já, ela só vai abrir para mim porque eu sou cadastrada, eu tenho um passaporte ABNT. Ele quer que eu atualize meus dados, porque já faz tempo que eu não entro. Tá tudo certo, não sou um robô. Ele tem que esperar eles me aceitarem. A BNT é toda assim, tá? Eu não vou conseguir abrir hoje, porque para poder revogar esse meu consentimento, para poder entrar lá nas normas, eles não vão me aceitar hoje. Mas essas normas aqui, se você tem um cadastro ABNT, se você tem um passaporte ABNT, eles vão te dar, como eu já tenho as normas compradas, né? Então, eles vão me dar um acesso gratuito a essas, como eu já comprei essa norma, eles me dão acesso gratuito à errata delas, 2 erratas. Eu devia já ter baixado, acabei não baixando elas, né? Então, ela tem a errata 1 e a errata 2, né? Ó, errata 1 e errata 2, que dá para você entrar. Mas depois eu entro, tento baixar e te mando, tá? Certo. Então, sempre eu confiro tudo, se está tudo em ordem, né? Se estão todas elas aí, se as que eu tenho são as normas que estão vigorando, né? Então, a 6022 eu já vi que ela está vigorando. Aí vem a 6023, que vai falar sobre a elaboração das referências, que é uma norma bastante importante, porque citação e referência, eu sempre falo para o aluno, né? Citação e referência é a alma do trabalho. Um trabalho que não tem uma boa citação e uma boa referência, ele não passa em lugar nenhum. Não passa em congresso, não passa em revista, não passa em apresentação, não passa em nada, porque é a primeira coisa que qualquer banca verifica é citação e referência. Mais do que o conteúdo, muitas vezes a banca se preocupa mais com essa parte do que com o próprio conteúdo.
Porque essa parte vai determinar se o aluno cometeu plágio, se o aluno está com alguma coisa que está, sei lá, parecendo que ele comprou esse trabalho pronto, né? Então, essas coisas todas vão ser determinadas. A gente acaba percebendo, né? Quem tem prática, quem tem experiência, acaba percebendo, pelo jeito que o cara cita, a gente acaba percebendo que aquele aluno simplesmente copiou. Esses dias aqui eu peguei um trabalho para revisar, aliás, estou com um monte de... Agora eu sou coeditora de uma revista acadêmica, mais uma que eu arrumei para minha cabeça. Não paga nada, mas conta pontos para o meu currículo Lattes. Sim. Aí eu estou com um monte de artigo para revisar, porque a revista tem que sair agora em abril, a edição da revista, e eu preciso revisar tudo, porque eu tenho que fazer a edição, além de corrigir, né, fazer a edição dos artigos. E aí eu peguei um artigo esses dias e o menino tinha colocado, eu passei, porque assim, todo trabalho que eu pego, eu já falei para você do Copy Spider, né, do antiplágio. Sim, sim. Então, todo trabalho que eu pego, a primeira coisa que eu faço é colocar ele no Copy Spider. E aí o Copy Spider, se ele der mais do que 1%, ele já está comprometido, né? O Copy Spider diz que eles aceitam até 2%, mas tem congresso que não aceita, que aceita até 0,8%, até 1%. Aí o que você tem que fazer? Você tem que abrir o relatório dele e ver tudo que está em vermelho. Porque às vezes são só palavras pontuais, mas quando são trechos grandes, aí o aluno está ferrado, o aluno tem que reescrever tudo. E esse trabalho que eu peguei, eu passei no Copy Spider, ele tinha blocos de texto muito grandes no relatório, em vermelho. Ele estava dando, acho que, quase 8% de plágio, altíssimo. E aí eu falei com a orientadora do menino, que ela que tinha mandado para eu revisar, né? Eu falei com a orientadora do menino e falei, olha, ele tem que arrumar isso aqui, porque a revista não vai aceitar. Aí eu falei, pode passar meu contato para ele. E aí ela passou meu contato para o menino entrou em contato comigo e eu fui mostrando para ele o que estava errado e o que ele tinha que reescrever. Ele tinha utilizado muito APUD, né? Aquele que é o citado... O APUD, ele suja muito o trabalho, né? As bancas não veem isso com bons olhos, porque o APUD é trabalho de preguiçoso, né? O cara pegou um trabalho pronto, aí ele falou, não vou pegar a referência original, né? O que eles chamam de referência primária. Eu vou já fazer o APUD, esse autor aqui já leu para mim, já destrinchou para mim, e é errado isso, né? Eu tenho que ver o que o autor está citando, e aí pegar aquela obra que o autor citou e pesquisar naquela obra e ter as minhas próprias opiniões. Até porque aquele autor pode ter colocado uma coisa equivocada, Sim. Pode ter interpretado de uma maneira errada. Eu não posso confiar 100%. Então, se eu estou fazendo um trabalho, eu tenho que ir na fonte, eu posso até me basear no que aquele autor pesquisou e pesquisar nas mesmas obras, mas eu tenho que ir na fonte primária. E aí eu expliquei isso para ele, né? Por que o trabalho dele estava dando plágio, aí ele fez o que eu recomendei e tal, e aí baixou assim para 0,7. Uau, ótimo. O aluno fez exatamente o que eu tinha mandado. Então, às vezes, se você se deparar com isso, eu me sinto na obrigação de avisar, né? Porque eu falo assim, olha, muitas vezes, eu estava até conversando isso com a professora, que é orientadora dele, muitas vezes o aluno erra e comete plágio por desconhecimento, por não saber o que é plágio. Então, às vezes, o aluno acaba incorrendo no erro sem querer. Então, eu aviso o aluno, falo, olha, eu passei seu trabalho no antiplágio, ele deu uma porcentagem muito alta, mando o relatório para o aluno, né, e falo assim, olha, o seu relatório está com uma porcentagem muito alta, dá uma olhada nesse relatório, vê se você consegue mudar as palavras. Então, se o aluno falar, não, eu não vou mudar, vou deixar assim mesmo, aí é um problema do aluno. Aí não é problema seu, você está sendo paga para fazer a formatação do trabalho. Sim. E não para ficar corrigindo o trabalho de ninguém. Formatação e revisão gramatical e ortográfica são coisas diferentes de conteúdo. Então, você não tem nenhuma responsabilidade com o conteúdo do trabalho quando você faz um trabalho de revisão gramatical, ortográfica e formatação de ABNT. A responsabilidade não é sua, a responsabilidade é do aluno e do orientador dele. Então, se ele cair lá na rede do plágio, eu até aviso, mas é um problema dele se ele não quiser corrigir, tá? Então, você não tem essa responsabilidade nem essa obrigatoriedade. Esses dias mesmo um aluno pediu, uma amiga minha
daqui da faculdade aqui de Santos, pediu para mim se eu fazia trabalho acadêmico. E aí eu não faço porque ela falou, tem um pessoal da minha sala que está fazendo faculdade de educação física, tem muita gente da minha sala procurando trabalho para comprar. Eu falei, sinto muito. Eu posso orientar, eu posso até fazer uma live, dar uma aula particular, né? Fazer um esquema de aula particular, mas eu não faço trabalho porque eu tenho um nome a zelar, né? E eu não quero meu nome aí embolado com esse negócio de trabalho vendido, de trabalho feito. Eu falei, e fala para eles tomarem cuidado, porque esses trabalhos comprados, geralmente, e quase que 100% das vezes, são trabalhos que são vendidos mais de uma vez. Então, esses trabalhos são repletos de plágio, são repletos de, que eles chamam de autoplágio, né? O autoplágio é quando você faz um plágio do seu próprio trabalho. Você não pode fazer isso também, né? Então, um autoplágio é o cara que também ele pode ser considerado autoplágio, o trabalho que foi vendido 5 vezes o mesmo trabalho. Você acha que o cara que vende um trabalho por 700, 800 reais, ele vai ficar fazendo um trabalho do zero para cada pessoa que procura ele? Não vai. Então, tem faculdades diferentes, ele pergunta de que faculdade que você é, o cara de faculdade diferente, ele vende o mesmo trabalho, é o mesmo tema, ele vende o mesmo trabalho. E isso aconteceu aqui, o aluno foi pego, 2 alunos azarados pra caramba, compraram o trabalho do mesmo cara, um era de uma faculdade, outro era de outra, só que o cara da banca era o mesmo professor. Porque aqui acontece muito isso, do professor dar aula em 2, 3 faculdades da cidade. E aí o cara teve o azar de pegar o mesmo orientador nas 2 faculdades diferentes. O orientador pegou aqueles 2 trabalhos de 2 alunos que não se conheciam, que tinham nomes diferentes, o mesmo trabalho, lógico, ele logo já percebeu que o cara tinha comprado o trabalho pronto. E aí é muito complicado, então, essa história de comprar trabalho pronto. Quando alguém vem me perguntar, eu sempre explico isso e falo, olha, melhor você fazer um trabalho mediano, né, que você vai tirar uma média na média, do que você comprar um trabalho que você tenha a grande possibilidade de correr o risco. correr o risco. Bom, aí vem a norma 6024, que ela vai falar, a segunda edição dela foi de 2012, e é uma norma que fala da numeração progressiva das seções do documento. Os capítulos, né? Introdução, desenvolvimento, considerações finais, ele vai falar dessa numeração progressiva, como ela deve ser feita. E é nessa norma que a gente encontra que todos os elementos textuais de um trabalho são numerados. E muitas vezes a faculdade fala que a introdução não tem número, só que introdução é elemento textual. Então, a introdução é numerada, porque a norma diz que a introdução é numerada. Então, eu sempre mando o trechinho da norma quando alguém me fala, não, a introdução não tem número. E aí eu mando o trechinho da norma que fala que tem sim. É que a norma, em alguns lugares, você vai ter que interpretar, viu? Aí tem a 6028, essa já é bem recente, ela é de 2021, e ela vai falar sobre resumo, resenha, recensão e na apresentação, né? Então, resumo e resenha são coisas diferentes, mas ela vai falar um pouco do resumo no trabalho acadêmico, da resenha crítica, algumas outras coisas que o aluno às vezes precisa. Então, ela também vai fazer essa normatização. Aqui é a 520, né? É a 10.520, que ela já está bem antiga. Inclusive, você pode ver pela cara dela que ela é diferente das outras, né? A capa, porque ela já é uma norma que tem 20 anos, ela é de 2002, né? Então, é uma norma bastante antiga. E aí, a 15.287, que vai falar sobre documentação no projeto de pesquisa, que é o que eu falei para você, que é o que a gente precisa, tá? Eu vou abrir agora o manual aqui, para a gente olhar. Então, aqui está o manual. Deixa eu colocar ele maiorzinho. Já aquele manual que eu te mandei, né? A terceira edição de 2018, mas como eu baixo ele direto do site, ele sempre vem para mim atualizado com o que o site tem, entendeu? Então, ele vai vir com outras coisas já de 2021, ele já vai vir com todas essas normas. Então, isso aqui é uma ficha catalográfica, né? Às vezes tem alguns trabalhos que pedem ficha catalográfica, algumas faculdades pedem ficha catalográfica, e aí a faculdade tem um modelo da ficha catalográfica deles, né?
Aí o sumário, que é aquela parte que vai determinar tudo que essa obra vai abordar, e aí começam as normas, né? Essa primeira norma 6022 vai falar de artigo em publicação periódica técnica ou científica, e aí a gente vai começar a olhar, né? Aqui ela já dá uma pista para a gente, que ela é uma norma de 8 páginas, tá? Ela não é uma norma muito grande, então ela é uma norma de 8 páginas. Aqui sempre ele vai trazer um sumário do que tem na norma, do que está lá na norma. E aí ele começa, né? O prefácio sempre é igual, né? Em todas as normas, e aí ele vai começar a falar quais são as referências, o que vai entrar nessa norma. A norma vai falar dos princípios gerais para elaboração e apresentação de elementos que constituem artigos em periódico técnico científico. São aqueles artigos que são publicados em revistas e em congressos, tá? Em encontros científicos, são artigos acadêmicos, né? São os chamados artigos acadêmicos. Então, esta norma aqui vai também estar relacionada com estas outras normas aqui, que são a 6023, a 6024, a 28 e a 10520, e também o IBGE, porque o IBGE, como eu já falei para você numa outra apresentação, o IBGE faz a normatização das tabelas. Tabela não é feita pela BNT, é feita pelo IBGE, tanto é que a normatização deles é antiquíssima, eles não mudam, eles têm uma resistência com isso, então a tabela deles é a mais simples possível, por isso que a gente sempre pede para o aluno não copiar e colar tabela de nenhum lugar, para fazer a tabela ela tem uma cara diferente, né? Ela tem um aspecto diferente, e isso é determinado lá pelo IBGE, pela norma do IBGE, né? Então, aqui ele está falando quais são os elementos iniciais, né? Que é o agradecimento, que é um texto que o autor faz agradecimento para os que contribuíram de maneira relevante à elaboração do artigo. Então, nesta parte, é quando eu sempre falo para o aluno, não se agradece a Deus, não se agradece a Jeová, não se agradece a Mamãe Oxum, não se agradece a Alá, não se agradece a ninguém nos agradecimentos. Os agradecimentos, eles estão ali para serem feitos para pessoas que contribuíram de maneira relevante à elaboração do texto. Ou seja, precisei lá de um cara, de uma empresa, que era o gerente técnico de uma área lá. Esse cara me deu um monte de informação que eu usei no meu trabalho. Eu tenho que agradecer a ele. E aí eu vou fazer o agradecimento como? Agradeço ao fulano de tal, com o nome completo e o cargo dele, a empresa que ele trabalha, e aí digo por que eu estou agradecendo a ele. Sempre quando a gente faz os agradecimentos, o primeiro que a gente tem que agradecer é o nosso orientador, e se a gente está fazendo parte de algum projeto de bolsa de estudos, agradecer à instituição que nos dá a bolsa de estudo, né? Se não fosse aquela bolsa de estudo, eu não estaria apresentando trabalho nenhum. CNPq, CAPES, ou às vezes até uma bolsa de estudo da própria faculdade, que você fez um concurso, então agradeço a bolsa de estudo concedida para os meus estudos na universidade tal, e lá, né? Então, essas coisas têm que ser agradecidas nos agradecimentos. Fora isso, parente, mãe, pai, namorado, marido, Deus, tal, a gente faz tudo lá nas dedicatórias. Dedicatórias a gente põe dedica um trabalho para essas pessoas. Agradecer só para quem fez a parte científica com você e te ajudou a chegar lá onde você chegou. Você pode até, eventualmente, agradecer aos professores do curso, porque indiretamente eles ajudaram para você estar com esse trabalho pronto, né? Isso tudo você pode agradecer. Mas os seus colegas de classe não, né? A menos que algum tenha te trazido alguma informação, algum documento, mas essas outras coisas vão todas nas dedicatórias. Então, só que esse designer, né, essas informações no artigo acadêmico, eles são colocados um pouquinho numa ordem diferente, porque quem vai determinar a ordem que essas coisas vão entrar num artigo acadêmico ou num artigo que vai ser apresentado no congresso é a própria instituição que está elaborando isso. Então, por exemplo, agora na revista que eu sou coeditora, eu fiz um documento, e no meu documento eu uso todas as normas da BNT, mas eu utilizo como eu quero que entra, né? Como eu quero que venha para mim esse texto. Né? Então, algumas determinações são dadas pela revista, né? Então, toda revista vai ter lá uma seção que é a padronização do documento. Né? Então, essas padronizações, porque tem algumas coisas que a BNT deixa em aberto, você pode escolher, então a revista vai lá e padroniza. Tá? Então, aí vem os anexos são os documentos que não são elaborados pelo autor, que servem de fundamentação ou comprovação ou uma ilustração, que também pode entrar no anexo,
Por exemplo, eu cito lá uma lei, né? A lei 10.520, a lei, né? Qualquer uma dessas leis aí. Citei a lei, mas eu não quero colocar a lei ali no meio do meu trabalho, né? Uma lei é muito grande. Então, eu falo assim, conforme diz a lei número tal, aí entre parênteses eu posso colocar anexo A. E aí, lá no final do meu trabalho, não sou obrigada também, tá? Eu posso não colocar essa lei. Se eu quiser colocar esse anexo, eu coloco, senão também o leitor que vai procurar. Mas se eu quiser ser uma pessoa delicada lá com o meu leitor, educado, eu vou lá e coloco a lei no anexo. E aí eu indico, entre parênteses, que está no anexo A, e lá no final do trabalho, depois das referências, vão entrar os anexos, né? O apêndice é um texto ou um documento elaborado pelo próprio autor que vai complementar a argumentação. Então, por exemplo, esse autor fez uma pesquisa de campo, e nessa pesquisa de campo ele formulou um questionário que foi aplicado a 250 pessoas. E aí, no meu trabalho, é lógico que eu não vou colocar o questionário, eu vou colocar só o resultado dessa tabulação que foi feita, né? Tantos por cento dos jovens responderam que blá, 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 tantos por cento, não sei o quê. Então, se eu quiser fazer um anexo constando as perguntas que eu fiz nessa pesquisa, eu posso fazer um anexo, um apêndice, constando as perguntas que eu fiz nessa pesquisa, eu posso fazer um apêndice. Por que um apêndice? Porque eu formulei as perguntas, tá? Então, isso está formulado por mim. Artigo de revisão é quando é parte de uma publicação que vai resumir ou analisar uma outra publicação já publicada, já feita, né? Então, artigo de revisão são outras coisas. Artigo original é quando vai apresentar temas ou abordagens originais, o cara não está fazendo nada, nenhuma continuação de um outro, né? Artigo técnico e científico, ela vai ter natureza técnico-científica para revista, para congressos, ou encontros, ou mesa redonda, enfim. O autor é a pessoa física que é responsável pela produção, né, pela criação e propriedade intelectual do documento, e é por isso que ele tem tanta responsabilidade, porque ele é o responsável por aquilo, então ele tem a responsabilidade de não plagiar, de fazer as citações, né? Tudo isso é responsabilidade do autor. Aí você tem também o autor entidade, que é quando é uma instituição que está fazendo um artigo, né? Esse artigo não tem uma pessoa física por trás dele, mas tem uma pessoa, uma faculdade, um comitê, né? Por exemplo, a BNT vai lá e faz um artigo, então quem responde não é uma pessoa em si, mas sim o órgão, a BNT. Então, quem faz a citação é ele. A citação, né? Aqui ele está explicando todos os itens que tem que estar lá no artigo. A citação é a menção da informação extraída de outra fonte, então tem lá uma norma só para explicar como faz em citação. O DOI, Digital Object Identifier. O DOI é uma numeração que serve para identificar documentos originais, digitais na rede, né, na internet. E é interessante porque, assim, não é todo artigo que tem DOI, tá? Os artigos que você acha lá na base Cielo, na base de pesquisas da Cielo, eles todos têm DOI. Mas se você tiver o DOI do artigo, você entrar no MOR e digitar o DOI do artigo numa caixinha que tem lá, ele vai preencher o MOR automaticamente para você. Você não vai precisar se preocupar em procurar nome do autor, ano, ele vai fazer automaticamente para você, porque o DOI, ele é um registro, ele é um local que faz o cadastramento, né, de todos os artigos científicos. E aí o artigo científico que está cadastrado no DOI recebe um número, e só por esse número, quando ele vai buscar lá na rede esse número, ele já traz para mim os autores, o tema, o título, o subtítulo, tudo isso. Então, ele traz isso tudo só com esse número. Então, eu fico maravilhada, eu fico aliviada quando eu encontro um artigo com DOI, que eu falo, eu não vou ter que preencher todas aquelas caixinhas do MOR, né? Ele economiza um tempo danado, mas, infelizmente, o DOI é pago, né? Para o autor ter o DOI, ele tem que pagar. Se não é o autor que paga, às vezes o congresso ou a revista vai pagar o DOI, porque o DOI é um documento, é um número individual, né? Então, às vezes, o autor não quer pagar o DOI, não quer ter, então acaba não tendo esse DOI. Os elementos pós-textuais são os elementos que vêm na sequência, né, depois das considerações finais, são os elementos pós-textuais, né, então os pré-textuais, a gente já viu isso. Pré-textual é toda aquela parte de resumo, abstract, listas, índice, blá, 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 dedicatória, agradecimento, né? E os textuais, que são introdução, finais, e os pós-textuais, o que vem depois, né?
O elemento textual é a parte do trabalho em que é exposta a matéria. O glossário não é uma coisa obrigatória, mas é uma lista em ordem alfabética daquelas palavras que a gente julga que sejam interessantes, que o leitor tenha em mãos um significado. Então, às vezes, um trabalho que é muito técnico, ou um trabalho que é de uma área muito, uma área de engenharia, ou de uma área de saúde, uma área que tenha muitas palavras específicas, né? Às vezes o autor acha que é legal fazer um glossário, né? Alguns trabalhos de logística que tem muitos termos, né? Na logística tem muito termo no inglês, né? Muita coisa assim. Então, o aluno às vezes acha interessante fazer um glossário, mas ele não é obrigado a fazer isso, não é obrigatório, é uma coisa que é optativa. Agora, o glossário também, ele só é feito se tiver mais do que 10 palavras para colocar. Menos do que 10 palavras não se faz glossário. Aí vem as ilustrações, que é desenho, gravura, imagem, que acompanha um texto, né, que a gente chama de figura, né? A legenda, que é o texto explicativo redigido de forma clara, sem ambiguidade, para descrever essa ilustração ou essa tabela. Aí tem as legendas bibliográficas, que são o conjunto de elementos destinados à identificação de um fascículo, volume, publicação de seus artigos. Isso daí é o seguinte, alguns autores optam por fazer as indicações bibliográficas no decorrer do trabalho, com notas de rodapé. Aí tem alguns lugares que você vai olhar lá as especificações do que eles querem, porque toda vez que eu vou fazer uma revisão, uma formatação, eu falo assim, sua faculdade te deu algum material? Aí, eles me deram um manual lá, manda para mim. Eu tenho que ler, porque eu tenho que saber o que a faculdade quer dentro das normas da BNT, até porque a faculdade pode estar atrasada nas normas da BNT, né? Toda faculdade tem o seu manual baseado na BNT, mas às vezes eles têm um manual que está defasado e tal, e eu tenho que seguir aquele manual, porque afinal de contas eu estou sendo paga para isso, né? Então, alguns manuais falam assim, é proibido colocar nota de rodapé, não usar nota de rodapé, fazer as referências no final do trabalho e nunca nas notas de rodapé. Porque a nota de rodapé, ela é considerada uma coisa que corta o teu tesão pela leitura. Você está lá lendo. Né? Você viu lá um númerozinho em cima da palavra? É óbvio, é evidente que o seu cérebro vai dirigir o seu olhar para o final da página para ver o que significa aquele número. E aí você já cortou a leitura, você já quebrou essa leitura. Então, eles consideram que a nota de rodapé ela tem que ser usada assim, quando ela for, no último caso, em última necessidade, mas assim, não utilizar se não precisa. Eu nunca utilizo meus trabalhos, eu nunca faço nota de rodapé, porque eu acho que elas atrapalham muito a leitura. Eu revisei uma vez um livro de uma editora católica, que era um livro que falava lá, era um livro dificílimo de revisar, era um volume de uma enciclopédia. Nossa, tinha páginas que a nota de rodapé era meia página. Eu tive mais trabalho revisando as notas de rodapé do que revisando o próprio texto. Né? Então, eram coisas assim dificílimas, né? Era uma enciclopédia voltada para pessoal que era padre, né? Que era já, né? Estava seminário, essa coisa toda. Então, eles tinham uma linguagem bem complicada, uma linguagem bem difícil. Foi uma das revisões mais difíceis que eu já fiz. Aí, ali, periódico técnico ou científico, né? Se ele é uma publicação periódica, se ele vai ser uma revista científica de uma universidade, de um local, ou se ele é só um periódico técnico, por exemplo, de um órgão como a ANTT, né? Que é a Associação Nacional dos Transportes Terrestres, seria uma publicação técnica, né? Referência ao conjunto padronizado de elementos descritivos, retirado em documento, está lá no final do trabalho, né? O resumo e a apresentação dos pontos relevantes do documento está lá no início do trabalho. Seção são as partes que vão dividir o texto do documento, né? Consideradas como os seus capítulos. As siglas são as letras iniciais, né? Essas siglas, elas têm que sempre quando elas aparecem na primeira vez no trabalho, elas têm que ter o significado. Sempre que for a primeira vez que ela está aparecendo. Da segunda vez em diante, já não precisa mais. O cara que leu o trabalho desde o começo já sabe o que significa aquela sigla. Mas também tem alguns autores que fazem um índice de siglas. Tem muita sigla no trabalho, tem
para base de 50 siglas no trabalho, e daí tem autor que fala, vou fazer lá um índice de um glossário lá de siglas, que é para facilitar a leitura. Eu nunca usei, não uso, porque eu prefiro já explicar no corpo do trabalho, que fica mais fácil, o cara já está ali na hora, ele não precisa ficar procurando onde é que está a definição daquela sigla. Símbolo é um sinal que vai substituir um nome, né, uma coisa. Subtítulo, informações apresentadas em seguida do título, para esclarecer, é como se fosse uma nota explicativa do próprio título. Existem títulos de TCC, de trabalhos acadêmicos, que têm subtítulo, tem livros que têm subtítulo, né, que vem depois dos 2 pontos ou depois do travessão, né, tanto é que o subtítulo ele é considerado uma informação secundária, por isso que só o título do trabalho ou o título do artigo do livro, na referência ele vem em negrito, né, o subtítulo sempre vem sem negrito, porque ele é uma informação secundária daquele título, né. As tabelas é uma forma discursiva de apresentar as informações com dados numéricos que se destacam com a informação central. Título, palavra, expressão ou frase que designam o assunto ou conteúdo da publicação. Então, esses são todos os elementos que vão lá. Então, o artigo pode ser original ou de revisão, e aí ele vai ter essa estrutura aqui. A ABNT sugere essa estrutura, né? Apesar de que alguns locais não seguem essa estrutura para os artigos, elas seguem uma outra estrutura, às vezes até por falta de espaço na publicação, né? Então, eles seguem um outro design, e aí eles fazem o que a gente chama de template, né? Aí você vai lá e baixa o template deles e só digita por cima, porque aí eles já te dão como eles querem o jeitinho do artigo deles. Eles querem que o artigo venha naquele formato. E aí você só digita por cima e já tem lá em cima do template. Então, o que ele vai pedir de elementos pré-textuais? O título, no idioma do documento, que é obrigatório, e um título em outro idioma, que é opcional. Alguns congressos põem como obrigatório, algumas revistas põem como obrigatório. Aí vai falar o nome do autor, que é obrigatório, o resumo no idioma do documento, que é obrigatório, e o resumo em outro idioma, que é opcional. Alguns lugares também colocam como obrigatório, que é o abstract, quando ele é em inglês. Mas tem outras línguas que, às vezes, dependendo da revista, vão pedir em outras línguas, eles vão ter outro nome, vai ser resumê, vai ser outros nomes. Datas de submissão e aprovação do artigo, que é obrigatório, porque aí vai depender da... Quando você vai preencher lá a referência, sempre vai pedir as datas, né? Então, quando você pega um artigo na internet, você pega um artigo de uma revista publicada, ele tem lá qual foi a data que ele foi submetido, qual foi a data que ele foi aprovado para ser publicado. Identificação e disponibilidade é opcional, né? Você vai identificar e vai pôr a disponibilidade, por exemplo, se ele está disponível no modo eletrônico, no modo impresso, aí também é opcional, você não precisa colocar, então é uma coisa que eu nunca me preocupei. Aí, olha só, elementos textuais, introdução, desenvolvimento e considerações finais. Se isso é elemento textual, e se a BNT diz que todos os elementos textuais são numerados, obviamente que introdução é numerada. E considerações finais também. E tem lugares que você vai achar artigos com a introdução sem número, aí começando o número 1 em alguma coisa lá do desenvolvimento, que ele pôs o título que ele queria, e as considerações finais sem numeração. Isso está errado, tá? É numerado o 1, a introdução sempre é número 1, sempre vai ser número 1 a introdução. Aí vem, depois das considerações finais, vem as referências, que vai ser obrigatório você fazer, e aí essa outra parte, né? Glossário, que é opcional, o apêndice, que é opcional, o anexo, que é opcional, e no artigo é diferente do trabalho acadêmico, onde os agradecimentos vêm no começo, eles vêm no final. Tá? No artigo acadêmico, o agradecimento vem depois das referências, ele vem lá no final, depois do apêndice, do anexo, depois de tudo, se você tiver tudo isso, ele vem depois de tudo, ele é a última coisa, tá? No artigo científico. No trabalho acadêmico maior, que é o TCC, o mestrado, o doutorado, eles vêm no começo, porque eles são trabalhos grandes. Esses trabalhos aqui são pequenos, normalmente são trabalhos de, no máximo, 18 páginas, 18 hoje já é considerado um número de páginas grande. Tem revista aí pedindo artigo com 10 páginas, que é difícil, às vezes, você fazer um artigo com 10 páginas, se você tem um tema muito, muito denso, é difícil fazer, mas, às vezes, a gente tem que se virar nos 30. Os elementos pré-textuais vai seguir essa ordem aqui, né? Então, primeiro o título,
o título do artigo e o subtítulo, se houver, devem figurar na página de abertura, né? Diferenciados tipograficamente ou separados por 2 pontos no idioma do texto. Então, você põe lá, ó, o título, tudo em letra maiúscula, 2 pontos. E aí você põe o subtítulo em maiúscula e minúscula, por exemplo. Eles têm que estar diferenciados. O tipo deles tem que estar diferente para eu identificar só de olhar que se trata de título e de subtítulo. E tem que ter também os 2 pontos ou um traço, alguma coisa assim. Eu posso também colocar o título em outro idioma, às vezes a revista pede, às vezes o congresso pede que seja colocado, então no próprio template isso vai estar contemplado lá. O nome do autor a gente já falou o que é, né? Que é o nome do autor que tem que ser de forma direta, né? O nome, o prenome e o sobrenome. Para mais de um autor, os nomes podem ser grafados na mesma linha, separados por vírgula ou em linhas distintas. E aí vai ser de acordo com o que determina, né? Por exemplo, nos congressos que a gente faz aqui na faculdade, a gente pede que cada autor venha numa linha. Mas eu já vi outros artigos em outras revistas que vem o nome dos autores todos na sequência, só separados por vírgula. Eu acho que não dá muito destaque para o autor, então a gente acaba fazendo um em cada linha, mas isso daí é determinado pela revista ou pelo congresso. Vai constar um currículo sucinto de cada autor com a vinculação corporativa e endereço de contato. Então, você vai achar lá fulano de tal, aí entre parênteses, ou com tracinho, faculdade tal, entre parênteses, o e-mail do cara. E lá na nota de rodapé, às vezes, na nota de rodapé, põe um resuminho do seu currículo Lattes. Mas esse resumo aí do currículo do autor é bem raro de se encontrar, tá? Porque hoje as revistas estão com tão pouco espaço para fazer as coisas que elas estão diminuindo, né? Cada vez mais a informação, né? Estão colocando só as informações que são estritamente necessárias. Recomenda-se que os dados de vinculação e endereço constem em nota de rodapé, né, com um sistema de chamada próprio, diferente do sistema para citações no texto. E aí você tem que entender um pouco da formatação do Word para entender o que é essa nota diferente, né? Existe uma nota de rodapé, que é uma observação, existe a nota de fim, que é uma nota que vai no final do trabalho, existe aí umas diferençazinhas. Quando a gente pegar o Word, a gente vai ver tudo isso aí. Daí o resumo vai ser elaborado conforme a ABNT 6028, e aí quando você chega aqui, o que você vai ter que fazer? Você larga a 6022 e pega a 6028 para falar para ver o que ela está falando, né? Porque o resumo vai ser elaborado de acordo com essa norma. Ele não vai falar disso aqui na 6022. Datas de submissão e aprovação vão ser indicadas dia, mês e ano de submissão e aprovação do artigo. Vai ser indicado um endereço eletrônico, DOI ou outras informações relativas ao acesso ao documento. Então, é nessa hora que eu falei para você que é optativo, porque muitas vezes o autor não opta por ter um DOI, né? Muitas vezes a revista não tem DOI, porque como o DOI é um para cada artigo, isso sai muito caro, né? E aí é complicado ter. Eu não sei quanto é que está custando para tirar um DOI, mas me parece que é bem carinho e que demora, tem uma certa demora para você conseguir a numeração. Os elementos textuais, vou ter a introdução, que é a parte inicial, que deve constar a delimitação do assunto tratado, e aí aqui ele vai te dizer o que tem que ter em cada lugar. E é legal essa regra nisso, por isso, porque às vezes o aluno chega para você com uma introdução que não tem nada a ver, entendeu? E aí você fala assim, ó, a introdução não é isso, né? Então, a introdução vai ter que ter o quê? A delimitação do assunto, os objetivos da minha pesquisa, e alguma outra coisa que seja necessária para situar o tema do artigo. Então, se eu tenho um tema que eu preciso situar o meu leitor, é nesse momento em que eu vou fazer essa situação do meu leitor. Eu preciso situar, às vezes, em alguns lugares, né? Porque eu não posso te contar o filme se eu começar do meio dele. Eu tenho que te falar, olha, o filme se passa em tal lugar, em tal ano, em tal época, blá, 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 te faço lá um posicionamento, e depois disso que eu vou te contar lá o filme todo. No desenvolvimento, é a parte principal do meu artigo que vai ter a exposição ordenada e pormenorizada do meu assunto. Ele vai ser dividido conforme a 6024, então ele não vai falar disso aqui, mas eu já tenho uma pista aqui que eu tenho introdução, desenvolvimento e considerações finais como elementos textuais, logo são elementos numerados, tá? Aí eu vou entrar com os elementos nas considerações finais,
vai se apresentar as considerações correspondentes aos objetivos ou hipóteses. Então, o cara fez lá na introdução, ele falou de um objetivo, ele falou de uma hipótese que ele está levantando. Nas considerações finais, ele tem que fazer o fechamento disso. As considerações finais, geralmente, conversam lá com a introdução, né? E na introdução e nas considerações finais, são textos autorais. É o momento em que o aluno, que o autor do texto, pode escrever o que ele pensa. No restante do trabalho, no desenvolvimento, não. No desenvolvimento, ele está preso a obras já publicadas. Na introdução e nas considerações finais, ele não tem que fazer citação, ele não é obrigado a nada disso, ele vai estar livre para escrever de acordo com aquilo que ele acredita para aquele tema, tá? Os elementos pós-textuais vão ser de 5.3.1 a 5.3.5, que vai ser referências, que é conforme a BNT 6023, o glossário, que vai ser em ordem alfabética, o apêndice, que sempre vai estar lá colocado, apêndice, letra maiúsculas consecutivas, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias, ou seja, do título 1, né? Centralizado conforme a BNT 6024. A gente vai ver isso na prática depois, como é que é. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas na identificação dos apêndices quando se esgotar as 26 letras do alfabeto. Dificílimo ter mais do que 26 apêndices, né? Porque o trabalho é um saco se ele tiver mais do que 26 apêndices, mas ele não é, o apêndice nunca é apêndice 1, apêndice 2, apêndice 3, ele é apêndice A, B, C, D. A, B e C. É colocado por letra, assim como o anexo também, ó. Por exemplo, apêndice A, avaliação numérica de células inflamatórias totais aos 4 dias de evolução. Apêndice B, e ó, isso é centralizado na página. Avaliação de células musculares presentes nas cadeias, tá? Então, ele vai indo assim, tá? Aí terminou, apêndice Z. Aí terminou a letra, terminou as letras lá do alfabeto, aí eu começo lá. Apêndice AA, contagem dos caprinos da Fazenda Miraflora. Terminou, né? Eu já fiz 26 apêndices, vou estar indo já no 27, então eu tenho que colocar AA. Aí, AA, BB, CC, DD, e assim sucessivamente, tá? Aí vou falar dos anexos, que vai ser mais ou menos como no apêndice, tá? Que ele vai ter a mesma coisa, vai ser o mesmo design, né? A mesma coisa. E os agradecimentos vai ser um texto bem sucinto, né? Que vai ter que ser aprovado pelo periódico que você está submetendo. Então, você vai mandar o agradecimento, aquele periódico vai ver se ele aprova ou não para colocar. E ele vai ser o último elemento pós-textual. Então, no final de tudo, vai entrar esse apêndice, né? Aí a gente vai falar um pouquinho de formatação, e aí ele vai falar da recomendação, que é fonte tamanho 12, espaçamento simples para artigo, tá, Jússi? Porque o artigo, por ele ser um texto menor e ter menos, à disposição, menos número de páginas, eles pedem sempre a entrelinha simples, né? O espaçamento simples entre linhas, porque aí ele vai caber mais linhas em cada página. Quanto maior o espaçamento entre linhas, menos linhas e menos texto tem em cada página. Então, como eles têm lá sempre um espaço restrito, né? Na publicação, eles acabam pedindo em espaçamento simples, tá? Aí eles vão ser padronizados por artigo inteiro, as citações com mais de 3 linhas, paginação, notas, legendas e fontes vão ser sempre um tamanho menor e uniforme. Então, por exemplo, eu fiz lá o corpo do meu trabalho em tamanho 12, eu vou fazer essas coisas todas em tamanho 10. Geralmente o que se faz, o padrão é esse, tá? Tamanho 12 para o texto, tamanho 10 para citação de mais de 3 linhas, para nota de rodapé, para legenda de imagem, de tabela, etc. Tá? E aí o projeto gráfico fica a critério do editor. Então, o que é esse projeto gráfico? Se ele vai colunar o seu artigo em 2 colunas, em 3 colunas, o desenho, né, a cara do seu artigo vai depender do projeto gráfico da revista, né? Cada revista tem seu projeto gráfico. Então, às vezes, o artigo vai ser publicado em 2 colunas, 3 colunas, e aí o editor é que vai fazer essa editoração, respeitando, né, a padronização que você fez. Os títulos das seções com o seu indicativo numérico vão ser conforme a 6024, as citações vão ser conforme a 10.520, as tabelas vão ser de acordo com o IBGE,
né? Aí as siglas, né? Então, a sigla, ela vai, toda vez que aparece primeiro no texto, ela vem primeiro por extenso e entre parênteses a sigla. Então, é sempre assim o design, né? É sempre assim a ordem. Falei lá, Associação Brasileira de Normotécnicas e Parênteses, a BNT, a primeira vez. Na segunda vez, eu já posso usar direto a BNT. Não preciso mais usar por extenso. Só na primeira vez que vai aparecer assim e dessa forma. Se o trabalho for um trabalho na área de matemática, na área de física, tiver fórmula, essas coisas, a fórmula vai ser feita dessa forma. A formulinha aqui, alinhada, né? E aqui, 1, 2, 3, para numerar as fórmulas. A fórmula nunca pode vir com quadro em volta, com nada. Ela tem que ser assim, exatamente como está aqui, sem quadro, sem nada. E ela vai ser digitada no... Tá? Aqui um exemplo 2, uma fórmula já bem maior, né? Mas com o número 2 lá. Então, elas vão ser numeradas de acordo, diferente da numeração de tabelas, que vai em cima da tabela, ou da figura, que vai em cima da figura, ou da fórmula, vai no final da linha que está a fórmula. Tá? As ilustrações, elas podem ser divididas em alguns tipos de ilustrações, né? O que é mais utilizado é assim, figura, gráfico e quadro, né? Algumas vezes tem quadro, mas algumas vezes também os autores não entram em acordo qual é a diferença entre quadro e tabela. Então, às vezes, eu uso como figura, né? Como ilustração, eu uso figura e uso o gráfico. Né? Mapa também eu considero como figura, organograma eu considero como figura, retrato eu considero como figura, então todas as outras imagens eu considero como figura e a gente pode fazer esse tipo de coisa, tá? Isso não tem problema, eu posso considerar, não preciso ficar colocando, porque senão você vai ter lá 250 listas depois, vai ter uma lista de figura, uma lista de fluxograma, uma lista de gráfico, uma lista de... Não dá, né? Então, a gente faz listas de figuras, listas de gráficos e listas de tabelas. São 3 listas no máximo, já está ótimo, né? Então, imediatamente após a ilustração, vai se colocar a fonte, né? Então, por exemplo, aqui, né? Mapa 1, Fronteiras do Brasil, fonte IBGE 2016. Esse IBGE 2016 vai ter que depois aparecer lá nas referências. E nas referências, quando eu colocar IBGE 2016, eu vou colocar na descrição, né? No título, que seria o título, eu vou colocar lá, mapa 1. Para saber que aquele mapa 1 e saber qual é a referência completa disso, né? De que página que eu tirei, de que lugar e tudo mais, né? No caso do que ele está falando aqui está a imagem, a legenda, a imagem e a fonte, tudo alinhado à esquerda. Alguns documentos alguns lugares, né, vão dar uma outra formatação para isso. Vão falar, a imagem tem que ser centralizada, a fonte centralizada e o título centralizado. Então, esse negócio aqui da legenda e da fonte das imagens, dos organogramas e gráficos, etc., às vezes, se não tem nada falando, a gente usa a formatação da BNT. Se tem alguma coisa falando, a gente usa a formatação que está determinada pela faculdade que o cara está fazendo. Às vezes ele manda colocar, a faculdade manda colocar o título da imagem e a fonte alinhados à esquerda e a imagem centralizada. Outra coisa, a imagem, ela só deve ser utilizada no trabalho se ela der visualização. Colocar uma imagem como essa aqui, por exemplo, no trabalho, não serve para nada. Só estou enxergando aqui escrito Brasil. Né? O resto eu não enxergo nada. Então, o ideal seria colocar, se eu quero colocar essa figura, colocar ela maior. Né? Ampliar o tamanho dela para quando a pessoa estiver folheando um trabalho, ela ter a visibilidade do que está nessa figura. Se é para eu colocar uma figura num trabalho, um gráfico, alguma coisa, eu tenho que ter clareza de que aquilo está sendo bem visualizado, aquilo lá o autor está conseguindo entender o que é aquilo, senão não uso. Né? Se não é para o meu leitor identificar para que serve aquela imagem, não preciso usar. Às vezes eu pego trabalho com imagem que eu não sei nem dizer o que é. Então, para quê? Né? Então, eu só estou ocupando espaço à toa. E artigo de publicação científica, eles têm o mínimo necessário de imagem. Às vezes você vai pegar muitos artigos sem imagem nenhuma, sem tabela nenhuma. Por quê? Porque isso ocupa espaço e o autor prefere economizar esse espaço
e ter mais lugar para escrever texto, né? As tabelas, elas vão ser citadas no texto, então, de acordo com o que fala a tabela 1, e aí você vai pôr lá embaixo desse parágrafo a tabela 1, né? Então, ele tem que ser, a figura também, sempre você tem que citar no texto. O mais próximo possível do trecho que se referem, padronizadas conforme as normas da apresentação tabular do IBGE, e vai se indicar também a fonte consultada da mesma forma que a gente fez lá na imagem, que vai ser de acordo com a NBR 10520. Bom, aí você já viu, a gente já dissecou aí essa primeira norma, né? Aí ele vai para 6023, que vai falar do quê? De referências. E aí tem coisas, ela foi corrigida, ela é a versão corrigida dela é de 2020, né? Ela fez a segunda edição em 2018, mas ela foi corrigida em 2020, né? Algumas coisas devem ter mudado. Ela é uma norma, olha como ela é grande, ela é uma norma de 68 páginas. E aí é uma norma que não dá para a gente ler inteira. Então, o que a gente vai fazer com essa norma? A gente vai buscando na norma aquilo que eu preciso, tá? Então, aqui ele vai falar de toda a informação do documento, como ele fez lá, como eu já fiz lá naquele primeiro documento, eu não preciso falar de tudo isso de novo, porque isso vai repetir em todas as normas, tá? Algumas coisas vão entrar, separata, série, subtítulo, suplemento. Aí ele vai falar dos quais são os elementos que tem que ter nas referências, né? Quais são os elementos essenciais. Os elementos complementares, então os essenciais são vinculados ao suporte documental, vão variar de acordo com o tipo. A localização pode aparecer no rodapé, mas alguns lugares pedem para você não utilizar a nota de rodapé. E é melhor que, então, você faça no final do trabalho aquela parte já chamada referências, com todas as referências lá no final do trabalho. E aí ele vai dar algumas regras gerais para essa apresentação, né? Das referências. Então, para compor cada referência, vai se obedecer uma sequência dos elementos, né? E aí, cada um vai ter um jeito diferente. Eu não me prendo nessa norma, porque eu tenho lá o MOR que faz tudo isso automático para mim. O MOR já se eu identificar no MOR direitinho, que ele é um artigo de periódico, que ele é um livro na totalidade, que ele é um documento online, o MOR já vai fazer para mim a referência. E eu vou te dizer uma coisa, nenhuma banca sabe essa parte de core salteado. Se tiver algum erro na referência, dificilmente, só se for um erro muito gritante, dificilmente uma banca vai pegar um erro numa referência, porque é muito difícil alguém que saiba tudo, tá? A pontuação vai ser uniforme, e aí a gente entra em modelos de referências, e aí sim você vai entrar naquelas referências que você pode precisar. Então, eu peguei uma referência, monografia no todo. O que é monografia no todo? É livro, folheto, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, trabalho acadêmico, tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros. Isso é o que ele chama lá no MOR de monografia no todo. E quando você abre no MOR monografia no todo, deixa eu ir lá no MOR. Eu não consigo enxergar aqui no MOR. Quando você abre no MOR. Olha lá, o MOR está fora, tá vendo? Ah. Às vezes isso acontece, que o MOR está fora do ar, né? Aí eu vou no Google, até tento fazer pelo Google para ver se ele entra. Ah, está fora do ar. O banco de dados ele está fora do ar, não pode conectar. Geralmente ele faz essas coisas em início de semestre, porque no final do semestre ele vai ser muito utilizado, então eles correm para fazer as atualizações, para colocar as coisas que estão diferentes. Mas aí você vai tentando e ele vai entrando. Quando você pega lá no MOR, né, como eu estava falando, né, você pega lá no MOR e você abre monografia do todo, ele vai te dar uma listinha, né, para você dizer se é livro, se é enciclopédia, se é dicionário, se é trabalho acadêmico, tá? E aí ele vai preencher e vai te dar como ele tem que ser. Primeiro, sobrenome, vírgula, nome, ponto, o título em negrito, o número da edição,
A editora, dois pontos, né? A editora Petrópolis, dois pontos, Vozes, e vírgula 2010, que é o ano, tá? Tem alguns elementos que são complementares que eu posso colocar, que é tipo o ISBN. ISBN é uma numeração que se dá para livros, né? Então, todo livro que é publicado tem um ISBN, eu posso completar com o ISBN. Lá no MOR também vai ter um espaço para você colocar o ISBN, mas ele não é obrigatório, tá? Então, ele é considerado uma informação complementar. Então, ele aqui vai dar os exemplos, monografia no todo, e aí, se você for descendo na regra, ele vai te dando vários outros exemplos. A monografia no todo em meio eletrônico, ele vai te dizer como que você completa se você tiver isso em meio eletrônico, que é o antigo CD, DVD, pendrive, e-book, né? E-book ainda tem, né? Blu-ray, disc, outros. Esses outros todos nenhum tem mais, né? CD-ROM, não existe mais nenhum deles. Mas, o que eu posso encontrar ainda? Eu posso encontrar ainda e-book, né? E-book ainda tem bastante, eu posso ter pego a informação de um e-book, e ele vai dizer para você como que você vai ter que completar a informação aqui, se for tirado de um e-book. Ok, veja essa aqui, por exemplo. Godinho Thaís, né? Vida Organizada é o título, está em negrito. 2 pontos, ó, o subtítulo, sem negrito. Então, o subtítulo é sempre considerado um complementar, né? Então, São Paulo, gente, 2014, e ele colocou aqui, e-book. Foi tirado de um e-book. Aqui foi tirado de um CD-ROM. Né? Então, ele vai colocar, ele vai indicar sempre no final. Aqui é um e-book que está disponível numa página da internet. E-book disponível em, aí ele dá a página que ele está disponível e a data em que acessou. Tudo isso tem lá no MOR para você preencher. Ele, sempre quando você termina de fazer a referência, ele pergunta assim, disponível em meio eletrônico? Aí você diz sim, aí ele te abre mais um campo para você preencher, com o endereço da página, a data de acesso e tudo isso. Então, todos os exemplos, né, todos os modelos vão te dar os elementos que são essenciais, que são obrigatórios para montar a referência, e aqueles que eu posso ou não utilizar, que são os complementares ou secundários. Aí, uma parte de monografia, aí quando eu peguei uma monografia lá de 300 páginas, eu usei só um capítulo. E aí eu vou fazer a referência só daquele capítulo. Vou colocar só o título do capítulo, vou colocar o número do capítulo. Às vezes, uma obra tem, cada capítulo é de um autor diferente, então eu vou colocar só o autor daquele capítulo e etc. Tá? Então, aí eu vou ter parte de monografia. Aí, a gente descendo mais, tem parte de monografia em meio eletrônico, que a gente acha muito hoje, né? O aluno pesquisa muito na internet. Então, às vezes, ele te pegou uma monografia, ela tem uma parte, que ela é toda uma parte que é obrigatório ter, que é o nome da monografia, né? O título da tese, da obra, o ano e tudo mais, e aí ele vai ter o quê? Ele tem que ter um endereço na internet, tem que ter sempre essa palavra aqui, disponível em. Sempre vai ter esse disponível em, e sempre vai ter acesso em. Então, isso aqui, quando você tem alguma coisa em meio eletrônico, né, que você vai falar que está em meio eletrônico, você tem obrigação de colocar o disponível em e o acesso em, tá? Isso é obrigatório. Correspondência, ó, é um outro tipo de referência. Eu peguei uma carta, um bilhete, um cartão, né? Peguei uma informação que está numa outra coisa, né? Que tá não é livro, não mas é considerado documento. Peguei lá, por exemplo, cartas de Machado de Assis, tem lá uma informação que Machado de Assis está dando. Então, foi retirado de uma carta, não foi retirado de um livro, não foi retirado de nada, então eu tenho que fazer a referência do tipo de correspondência. Correspondência disponível em e-mail eletrônico. Tudo hoje vai ter o que é o físico e o que é disponível em e-mail eletrônico. Publicação periódica, né? Vai falar de coleção, fascículo, né? Então, por exemplo, você tem lá aquelas coleções que saem fascículos, né? Um fascículo por semana, né? Que sai, então, fascículo 1, fascículo 2, fascículo 3. Às vezes a revista tem isso e às vezes não tem, tá? Então, quando não tem, eu sempre preencho lá com o número 1, se é obrigatório, e depois, na hora que gera a referência, eu tiro o número 1, só para poder gerar a referência. Coleção, publicação periódica,
né? Por exemplo, Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, IBGE, 1939, e ISSN, deu o número do ISSN. Complementares, ó, ele fala que ela é trimestral, aí ele fala que absorveu o boletim geográfico do IBGE, índice acumulativo, 1939 1983, ele te dá mais detalhes. Com os elementos complementares, a referência sempre fica com mais detalhes. Eu sempre prefiro preencher o máximo possível do que eu posso numa referência, porque ela fica mais utilizável, né? A referência, ela serve para consulta. Então, eu fiz um trabalho sobre um assunto e alguém achou meu trabalho na rede. A minha referência, às vezes, vai servir para esse autor buscar outras coisas, buscar outros documentos, buscar mais informações que eu não achei relevantes para o meu trabalho, mas que podem ser relevantes para um outro trabalho. Então, o máximo de informação que eu posso colocar na minha referência, eu coloco. Por quê? Porque é uma forma educada de se fazer, uma forma delicada de se fazer, né? Como se diz hoje nessas palavras que estão em uso, né? É empático, né? Quando você faz uma referência completa, uma pessoa pode vir lá e vai ter mais facilidade de encontrar o seu documento. Coleção, publicação em meio eletrônico, parte de coleção, publicação periódica. Então, todos eles vai ter explicação do que é, né? E de como você identifica uma diferença de um do outro. Artigo, seção, matéria, publicação periódica. Então, todos eles vão ter lá uma explicação e para que eles servem e como eu vou diferenciar um do outro. Mas você pode perceber que tem muitos. Alguns são bem parecidos e outros não. Por exemplo, quando é de revista, não é mais o título que vem em negrito, é o nome da revista. Ó, vem o autor, né? Aí vem o título do artigo, ele não está em negrito, mas o nome da revista, que é Neo Interativo, está em negrito, porque é uma revista eletrônica, e aí, quando é revista, o negrito cai no nome da revista e não no título do artigo. Então, é essas coisas que a BNT acaba diferenciando um do outro. Só que o MOR, ele coloca todos os negritos automaticamente. Se você fez direitinho a referência, ele vai colocar tudo automaticamente. Aí, em matéria de jornal, né? Às vezes a gente pega uma reportagem da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, né? Pega uma entrevista, né? E aí tem lá o jeito de fazer o jornal. Aqui, por exemplo, ó, o autor, né? O autor tem um autor essa matéria, e aí tem o título, e aí vem o Estado de São Paulo, que é o nome do jornal, em negrito. Aí vem a cidade onde ele é publicado, o ano. No jornal, eles classificam por ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Esse daqui é do ano 131, isso geralmente está na capa do jornal. Aí vem o número da publicação, que também está na capa do jornal, a data e o caderno, né? Aqui ele tá, onde ele está, e a página dentro do caderno. Ó, página B1, o caderno, provavelmente, Economia e Negócio é o caderno B, e ele está na primeira página do caderno B, então é a página B1. Então, é um pouco diferente das outras, né? Isso aqui é quando você pega um jornal físico, tá? Aí você também tem quando o jornal está em meio eletrônico, aí ele vai ter outras informações, né? Que também você vai ter que fuçar para encontrar. Muitas vezes a referência, eu te falei já numa outra aula, eu cobro referência à parte. Porque a referência é a parte que mais dá trabalho. Se a gente quiser fazer direitinho mesmo, é a parte que mais dá trabalho. Às vezes eu faço a formatação de um trabalho em um dia e fico 2, 3 dias fazendo referência. Porque o que eu faço? Eu confiro uma por uma. Primeiro eu faço uma conferência, eu anoto, durante a minha leitura, eu anoto todos os autores que estão sendo citados no texto. Depois eu verifico se são todas as referências, estão lá, todos que foram citados estão nas referências. E se todas as referências foram citadas. E aí depois eu entro em uma por uma e confiro todas as informações. E vejo se a construção está correta e refaço pelo MOR para ficar com a construção mais correta possível. Então, é uma parte que dá bastante trabalho, tá? É uma parte bastante... tem que gostar, tá? Aí vem a parte dos eventos, né? Eventos entram os congressos, os simpósios, as mesas redondas, etc., né? Então, ó, International Symposium of Chemical Changes During Food Processing 2, né? O segundo Congresso Internacional
Aí tem aqui o Congresso Internacional do INES, Seminário Nacional do INES, o 8º Congresso, né, na verdade, 14º Congresso, no Rio de Janeiro. Aí vem o quê? ANAS em negrito, vem a palavra ANAS e aqui dentro vem uma chave, reticências, uma chave. ANAS é a publicação a publicação do Congresso, onde são publicados todos os artigos que foram apresentados naquele Congresso. Os anais hoje, eles são todos eletrônicos, tá? Às vezes, os anais demoram um pouco para sair. Às vezes, o Congresso aconteceu lá no mês de janeiro e vai sair os anais daquele Congresso só lá para abril, maio, porque eles têm que organizar tudo e fazer toda a publicação nesses anais, publicar na internet e tudo mais. Então, quando o artigo está disponível em algum anal, a gente coloca aqui anais, blá, 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 blá. Evento no todo, publicação periódica, né? São os elementos essenciais aqui. Vai falar do nome do evento, numeração se tiver, o ano local, a realização, onde ele foi feito. Então, aqui, ó. Congresso do Centro-Oeste de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, é o 3º congresso. Feira do Centro-Oeste de Mercado Pet, é o 3º congresso. Foi em 2006, em Brasília, foram apresentados trabalhos científicos e casos clínicos, e o trabalho que eu peguei foi o Ciência Animal Brasileira, a revista que publicou foi a Ciência Animal Brasileira, que é de Goiânia, pertence ao UFG, e ela é de novembro de 2006, e é no primeiro suplemento que está lá. Então, tudo isso a gente encontra nos dados dos artigos. Às vezes a gente não tem, a gente tem que sair buscando, tem que sair procurando, e nessa hora o Google tem que funcionar, porque às vezes eu tenho que jogar o título do artigo no Google, ver onde ele está disponível para poder fazer a referência certinho. Aí vem evento no todo em meio eletrônico, agora na pandemia teve muito evento em meio eletrônico, né? Então, esses eventos em meio eletrônico que são depois publicados em CD e DVD e você assiste, ou que estão disponíveis em site, né? Aí tem só uma parte do evento, eu não quero citar o evento inteiro, mas só uma publicação lá, uma palestra específica. Parte de evento em publicação periódica, às vezes você tem lá uma parte do evento que foi para uma revista científica, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Isso aqui foi um artigo provavelmente apresentado aqui no Congresso, né? E ele foi depois publicado na Revista Animal Brasileira, em Goiânia, e ele foi um trabalho apresentado no 3º Congresso do Centro-Oeste de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. Então, ele é um trabalho que foi apresentado em congresso e depois foi publicado numa revista. Isso também acontece. Esses casos que vão vindo para baixo começam a ser casos mais raros, né? O que a gente mais vai usar é de artigo, de documento online, de livro no todo, dicionário, enciclopédia, são esses que a gente vai utilizar mais. Patente, aí mais difícil ainda, né? Quando o autor fez uma invenção, ou quando ele fala de um inventor, aí tem que fazer lá a referência da patente daquela invenção, dependendo do artigo. Eu nunca peguei nenhum que tivesse necessidade de pôr patente, mas é lógico que a BNT tem que contemplar isso. Se a patente está em meio eletrônico, também tem que ser contemplado, e aí entra documento jurídico, esse às vezes a gente usa, né? Quando a gente vai fazer referência de lei. O MOR, a referência de lei é chatíssima de fazer, tá? O MOR, ele faz lá automaticamente, né, para a gente, graças a Deus. E aí eu preciso saber Constituição, decreto, se é Constituição, decreto-lei, emenda constitucional, emenda lei orgânica, lei complementar, lei delegada, lei ordinária, lei orgânica ou medida provisória, entre outros, né? E aí eu vou ter sempre lá onde preencher cada tipo e cada coisa. Então, por exemplo, essa daqui é uma lei que foi elaborada no Rio Grande do Sul, na Constituição de 1989, e aí fala lá, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Foi a 4ª edição, né, atualizada, de Porto Alegre, e foi publicada onde? Na Assembleia Legislativa do Centro do Estado do Rio Grande do Sul, em 1995. Tá? E aí vem todas essas informações que a gente acha lá no cabeçalho da lei, né? Então, geralmente, quando é Brasil, é porque é uma lei que foi publicada em Brasília. Né? Então, ó, Lei 10.406, de 10 de fevereiro de 2002, aí vem lá o que é o cabeçalho. Institui o Código Civil. Aí, onde que foi publicado? No Diário Oficial da União, na seção 1. Ela foi assinada em Brasília, Distrito Federal,
No ano 139, isso está sempre lá no final da página, mas se você não tem o ano 139, você pode pôr o ano mesmo 2002, que ela vai aceitar, né? E aí fala do projeto de lei 634/1975, que ela deve ser uma decorrência desse projeto de lei aqui. Se a legislação está em meio eletrônico, se ela está online, ela vai ter algumas coisas um pouquinho diferentes. Aí, se é jurisprudência, é uma outra forma. E aí a gente tem que ver sempre o que diz lá no cabeçalho da lei, se ela é jurisprudência, se ela é um ato normativo, se ela é uma lei, né? Aí a gente vai achar lá sempre no cabeçalho da lei, lá a gente vai achar essa informação e vai conseguir colocar isso daí. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Atos administrativos normativos, são atos que são feitos dentro de uma empresa ou de um órgão estatal, que acabam sendo documentados, saiu no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, então são esses atos que saem em Diário Oficial, né, que são publicados assim, atos do Estado, do governo. Atos administrativos normativos em meio eletrônico, documentos civis e de cartórios, né? Às vezes eu estou falando de um RG, de uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, né? Então, eu sempre coloco lá o local do cartório, o nome e o número do cartório, né? Por exemplo, cartório de registro civil das pessoas naturais, o primeiro subdistrito de São Carlos. Aí eu vou colocar o documento que eu usei, né? Certidão de nascimento de Maria da Silva, foi registrada em 9 de agosto de 1979. Então, eu usei a certidão de nascimento dela para fazer alguma coisa no meu trabalho, na minha pesquisa, eu tenho que fazer também a referência. Se eu coloquei lá em algum lugar, de acordo com a certidão de nascimento da fulana de tal, tem que colocar a citação e tem que colocar o cartório e tudo mais. E aí tem algumas informações complementares, que são os números de página, né, as folhas 178 do livro número 243, né, assentamento de nascimento número 54.709, data de nascimento 7 de agosto de 1979, assim sucessivamente. Aí entram os documentos audiovisuais, que entram filmes, vídeos, entre outros, né? Usei um filme para fazer um trabalho, usei um vídeo, usei um vídeo do YouTube, né? Usei um filme da televisão mesmo, um filme que eu assisti na HBO, um filme que eu assisti no Netflix, né? Eu tenho que fazer lá a referência desse filme. E aí eu vou ter que procurar na internet, né, algumas informações que não vão estar no filme. Por exemplo, ó, Central do Brasil, o diretor, o produtor, os intérpretes principais, né? E aí eu coloco os principais, eu coloco um et al, porque vai ter vários outros. De quem é o roteiro, né? Aí, qual é o estúdio, né? Qual é o nome do estúdio, qual é o nome da gravadora, o ano. Aí esse negócio, 5 rolos de filme, 106 minutos, a gente coloca, né, a duração, mas os essenciais são esses, né, que é o título do filme, o produtor, a cidade em que foi produzido, a produtora que editou uma fita de vídeo de 30 minutos, eu assisti uma fita de vídeo de 30 minutos, ou eu posso colocar aqui que foi filme do YouTube de 1h30, né? Posso colocar aqui nessa parte, mas também o More faz isso automaticamente, só você preenchendo lá e ele já faz para você. Eu peguei um DVD, então eu indico aqui um disco Blu-ray, um disco DVD, um disco DVD 3D, né? Uma coisa assim. Aí tem vários exemplos, né? Documento sonoro no todo, né? São documentos que a gente vai falar. Por exemplo, eu peguei um audiolivro, né? Eu ouvi um audiolivro, então ele é um documento sonoro. Aí eu vou falar quem foi o intérprete, né? Quem leu esse livro para mim, quais foram os outros locais, qual foi a gravadora que fez isso. Hoje está muito em voga, né? Audiolivro, tem muita gente ouvindo audiolivro. Outra coisa que entra em documento sonoro são os podcasts, né? Que agora são também utilizados como pesquisa, né? Tem podcast agora também. Eu acho que a BNT nem contempla podcast. E nem no MOR também contempla podcast, mas a gente pode entrar lá em documento sonoro e fazer uma adaptação. Aqui tem, ó, podcast LXX, só porque eu falei, ó, podcast, parte 3, a República, com a locução de, aí vai falar o cara que tá falando, né? Aqui o autor,
Escriba Café é o nome do podcast lá, da página, né? Qual foi a data que ele escreveu, que ele falou isso, coloco onde ele está disponível e que dia que eu acessei esse podcast. Tá? Só porque eu falei de podcast, está aqui. Partitura, trabalhos de música, né? Trabalho de música, às vezes, vai incluir várias partituras, vai incluir vários autores, vários compositores, né? E aí entram as partituras, e às vezes você tem que colocar lá. Eu já vi alguns trabalhos de música que tem um monte de partitura no meio do trabalho, e aí essas partituras todas têm que ser citadas, né? E aí tem também os elementos que são essenciais, os que são opcionais, né? Para fazer as partituras. Partitura e-mail eletrônica, quando eu pego uma partitura na internet, ou que eu pego num DVD, ou que eu pego num CD-ROM, num pendrive, né? E aí tem as especificações, ó, Beethoven, Ludwig van, aí tem o nome da sinfonia, Opus 125, que é como um subtítulo, né? Porque a sinfonia vai ter opus vários, né? Qual foi a orquestra que estava executando, era uma partitura só, ela está disponível online, está aqui o endereço e o acesso do dia que eu tive. Documento iconográfico, que vai incluir pinturas, gravuras, ilustrações, figuras, desenhos técnicos, dispositivo, diapositivo, diafilme, material estereográfico, transparência, cartaz. Transparência é uma coisa que nem existe mais, né? Tinha o retroprojetor, hoje nem tem mais. Cartaz, entre outros. Isso daqui já é bem raro de entrar, né? Quando o autor é bem específico, né? Então, por exemplo, aqui tem a referência peguei uma figura de algum autor, né? Então tem aqui o autor, né? O fotógrafo, o nome da figura, o ano, e eu ponho aqui uma fotografia. Isso é bem mais difícil de se fazer, de se encontrar, e não é tão severo com relação a isso. Aí tem os documentos iconográficos na internet, documento cartográfico que vai incluir os mapas, os atlas, os globos, foto aérea, né? Foto de drone, né? Essas fotos que fazem vista aérea de algum local, né? Tudo isso entra em documento cartográfico. Aí tem os documentos cartográficos em meio eletrônico. Documento tridimensional. Olha só, esse daqui eu nunca vi na minha vida, mas também tem, né? Esculturas, maquetes, fósseis, objetos de museu, animais empalhados, monumentos, entre outros. Geralmente essas coisas acabam virando uma fotografia, né? Então, na verdade, a gente acaba colocando em fotografia. Mas se eu quiser se eu quiser ser bem detalhista, bem preciosista, eu vou lá e faço a referência do documento, do objeto tridimensional, até porque toda escultura tem um autor, né, e tem um nome, então é interessante eu fazer essa referência à obra em si e não a quem tirou a foto, porque tem duas diferenças, tem duas referências aí se eu tirar uma foto, né? Uma referência que é o autor daquela obra, né, o cara que foi lá e fez a escultura, e a outra referência do cara que fez a foto, né? Então é interessante que se faça uma referência aqui, quando eu tiver uma escultura de alguém conhecido, uma coisa assim, eu colocar uma pintura, um quadro, colocar o dono o artista, né? Documento em acesso exclusivo pelo meio eletrônico, aí entram todos os sites, blogs e etc. Aí entram também aqueles repositórios de bibliotecas, entra a base Cielo, Google Acadêmico, aí entra um monte de essas outras coisas. Aqui ele tem um exemplo de uma coisa que a própria BNT recrimina, que é a Wikipedia. A própria BNT recrimina a Wikipedia e dá um exemplo da Wikipedia, né? Difícil de entender. Aqui um exemplo de blog, e assim sucessivamente. Transcrição, né? Eu posso estar transcrevendo alguma coisa, né? Transcrevendo uma aula, transcrevendo uma palestra, né? E aí eu posso fazer a citação da minha transcrição. Aí ele dá algumas regras para sobrenomes, né? Nomes hispânicos, nomes compostos com grau de parentesco, sobrenomes com prefixo, que deve ser indicado de acordo com o seguinte, né? Então, por exemplo, tem uma muito interessante que é o filho, o neto, né? Eu nunca vou colocar neto fulano de tal, eu vou colocar Asaf Neto Alexandre.
Neto não é sobrenome, neto é uma indicação de que o avô dele tem o mesmo nome que ele. Filho não é sobrenome, filho é uma indicação que o pai dele tem o mesmo sobrenome que ele. Então, eu não posso colocar filho Valdir Grissar. Eu tenho que colocar Grissar filho, vírgula, Valdir. Quando o nome for composto, alguns nomes internacionais são compostos com hífen, eu tenho que colocar o inteiro, né? O nome com o hífen inteiro, e aí, vírgula, o primeiro nome da pessoa. E aí tem algumas coisas, por exemplo, Espírito Santo, né? O cara tem um sobrenome de Espírito Santo. Espírito Santo é um nome composto, então eu tenho que colocar Espírito Santo Miguel Frederico D, porque é um nome composto. D'Ambrosio, tem lá o apóstrofe. La Torre, La Bemba, La Conga, né? Tudo tem que colocar o lá junto, porque o lá é como se fosse o D, né? O D'Ambrosio. Aí tem vários outros exemplos, né? Nome composto com hífen. Aí ele dá aqui aqueles exemplos menores, né? Aqueles exemplos, obras psicografadas, né? Peguei uma obra psicografada num centro espírita. E aí tem um exemplo para cada um. Pessoa jurídica, né? Nossa, estou com pigarro hoje, me desculpa. Pessoa jurídica, por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, 14.724, também é uma BNT. A 14.724, ela não está lá, mas ela resume, ela é um compilado de todas as normas, viu? A 14.724, às vezes a gente acha na internet disponível. Então, você vê que essa parte de referência, e a gente está na metade, né? A gente está na página autoria desconhecida. Como eu faço? Se eu não tiver o nome do autor, né? Se for uma autoria desconhecida. Então, o termo anônimo ou a expressão autor desconhecido não podem ser usados. Então, eu vou colocar o SA, se eu não me engano, né? Sem autor. Ou SI, que é sem informação, tá? Ou definido ou indefinido, né? Referência com entrada pelo título, sem informação. Alguns usam o SP para quando não tem o número da página, alguns utilizam SA para quando não tem o nome do autor, sem autor, né? E assim sucessivamente. Aí ele vai explicar o que é uma edição, né? O que é cada coisa, local, onde você acha o local. Às vezes você tem uma publicação, você tem o nome da editora, e aí é obrigatório colocar o nome é obrigatório colocar o local. O que eu faço? Eu entro no site da editora e procuro de onde ela é. É a forma que eu tenho como resolver isso, tá? Aí ele sempre dá o nome da cidade e o estado, né? Cidade, vírgula, e o estado, né? A abreviação do estado. Quando houver mais de um local para uma só editora, a gente vai indicar o primeiro e o mais destacado, né? Por exemplo, a Macron, ela tem várias Macron, mas ela tem a principal fica em São Paulo, né? Algumas editoras estão fora, né? Guatemala, México e tal. Quando o local não aparece no documento, mas pode ser indicado, pode-se colocar entre colchetes, né? Não está no documento, mas eu sei que ela é de São Paulo, essa editora, né? SDF Editores é de São Paulo, então eu posso colocar entre colchetes. Cineloco é a abreviatura entre colchetes que você não tem o local, né? Sem local. O S de cine deve ser grafado em letra maiúscula, quando for primeiro elemento dos dados da publicação. Então, ó, sem local. Essa aqui é uma editora que eu não consegui achar o local. Coloco o SL, não tem problema. Tá? Data, né? Deve ser indicadas as datas da publicação e tal. O ano da publicação deve ser indicado em algarismos arábicos, né? Então, lá, 50 tons de cinza, fala do tradutor, quem é o tradutor, a editora é intrínseca, de 2012, está dentro da trilogia dos tons de cinza lá. E aí eu teria que ter colocado o ano aqui,
né, em algarismos arábicos. Aqui, ó, 1993. Aqui, esse aqui está online, então, ó, 25 de outubro, disponível em tal lugar, acesso em tal dia. Se eu tenho dúvidas, né, do ano da publicação, e eu não consigo... se eu localizar no documento, tudo bem, senão eu indico um ano entre colchetes, tá? Eu acho que foi entre 71 e 72, então quando eu coloco entre colchetes, isso significa que é um ano ou o outro. O outro exemplo é um ano provável, né? Provavelmente essa obra foi escrita em 1969, então é 1969, entre colchetes com ponto de interrogação. Aqui é um ano certo, mas não foi indicado no item. Isso daí é pouco usado, tá? Os intervalos eles têm que ser menores do que 20 anos, então uma obra ela pode ter um intervalo, ela foi publicada entre 2005 e 2015. Não sei exatamente quando, eu posso colocar isso aqui, entre 2005 e 2015, mas esse intervalo não pode ultrapassar 20 anos. Esse CA significa que é um ano aproximado. Esse aqui que eu ponho 1970 e tracinho, porque eu sei a década, mas eu não sei o ano. Esse tracinho com interrogação é uma década provável. Esse aqui, 1802 tracinhos, eu só sei o século, mas eu não sei qual foi a década nem qual foi o ano. Então, tem tudo para você colocar, se você não souber o ano, tem toda a forma como você pode indicar. Se você quiser me interromper, você me interrompe, mas eu acho que você nem está aí. Não, estou aqui sim, prestando muita atenção. Não, é que eu prefiro depois rever toda a aula e aí depois eu esclareço as dúvidas, se não interrompe, eu perco meu raciocínio também. Tá bom. A tua explicação é muito assertiva, Gisele, então eu prefiro prestar atenção Tá bom. completa ali. Bom, aí documentos impressos, né? Aí tem uma série de documentos que podem ser impressos, livro do professor, mas aqui também já enquadra em outros elementos, lá em outros já citados, né? E quando é livro, a gente pode colocar direto lá no livro, não tem problema. Eles são muito detalhistas nessa norma, tá? Nessa norma de referências. Eles são detalhistas porque o que foi acontecendo? Né? Foram aparecendo coisas novas, foram sendo perguntadas, eles foram complementando. Aí tem dimensões que a gente também pode colocar, né? Por exemplo, 21 centímetros. Eu peguei lá um negócio que tem a medida de 21 centímetros, uma escultura, um quadro, né? Séries e coleções. Então, essa norma aqui é uma norma que não dá para a gente ler ela inteira, mas dá para a gente ir passando os olhos, igual eu estou fazendo com você, e procurando e achando aquilo que a gente vai precisar, né? Eu estou com trabalho acadêmico, então, ver 7.1.2, né? Aí, ordenação, sistema alfabético. Sistema alfabético significa que alguns congressos vão falar assim, queremos um sistema alfabético, que é a organização das referências em ordem alfabética. Outros pedem na ordem de aparecimento no texto. Então, você vai colocar na ordem que os autores apareceram no texto, vai ser a ordem das referências. Esse é mais raro, muito pouca gente usa. E, as referências podem ser numeradas de acordo com a ordem sequencial em que aparecem no texto. Então, por exemplo, com as novas tendências da jurisprudência brasileira, I1, aí ela vai ser a referência 1. Aí lá nas referências vai aparecer 1, Cretela Júnior, né? E a referência 2 vai ser o boletim estatístico e assim sucessivamente. Aí vem os anexos, né? Falando de como tem que ser feitas as abreviações nas referências, né? Aí vem todos os meses, como que abrevia em cada língua, né? As línguas. Quais são as abreviaturas utilizadas? Atual é para atualizado, AUME para aumentado, CAP para capítulo. Então, ele tem todo aqui um número, o que significa
Ó, cineloco, que não tem local, SN, cinenomine, quando não tem o nome do autor, som, quando é documento sonoro, e assim sucessivamente. E aí ele vai fazer um índice remissivo de tudo aquilo que a gente já viu, né? Sim. Que é o que a EBNT sempre faz lá no final. E aí a gente encerra essa parte de referências. E a gente já acabou nossa aula, você vê? Sim, só vou fazer uma perguntinha antes de finalizar. Sobre o tamanho das figuras ali que tu comentou, tá? Existe alguma medida padrão do tamanho da figura? Não, né? Eu costumo dar uma puxadinha quando eu tenho mais espaço, quando eu tenho menos espaço. Às vezes, se a figura não está muito legível, eu deixo ela maior, né? Se eu tenho espaço no meu trabalho, eu deixo ela maior para ela ficar mais legível, né? Mas não tem padrão, não. O tamanho não tem padrão. Mas não tem norma para... Tá, é isso que eu fiquei na dúvida. Não tem. Era só um pouco. Tranquilo. Não tem norma, não. Tá? Tá. Então é isso. É isso por hoje, então. Perfeito. Terminamos mais uma aula. Tá. E então a próxima na quarta, combinado, então. Tá bom, combinado. Tá bom, Gisele? Falou. Muito obrigada. Muito obrigada. Tenha um bom final de semana, então. Para você